Olá, eu sou Renato Coelho e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você manipula arquivos dentro do Python. Vou te mostrar as três principais operações que você costuma fazer com um arquivo dentro do Python, só que da maneira que a documentação diz que é a mais adequada, que é utilizando o gerenciador de contexto if. Por quê? Muitas vezes quando você trabalha com arquivo e você vai ver em alguns tutoriais por aí que ele faz utilizando o método open, você abre o arquivo, faz os tratamentos que você deveria fazer e logo em seguida você tem a necessidade de fechar o arquivo. Muitas vezes quando você esquece de utilizar o método para poder fechar o arquivo, você pode acabar criando problemas para a sua aplicação. Nesse caso aqui eu vou ensinar utilizando o método que a própria documentação diz que é o mais adequado, que é utilizando o gerenciador de contexto, o if, que a partir dele a gente vai conseguir, eu já descrevi aqui no arquivo, que é como ler arquivo, como gravar em um arquivo e como adicionar linhas em um arquivo, por exemplo, que são as três principais operações que a gente costumamos fazer. Então, no primeiro passo aqui, eu tenho um projeto que eu criei, onde eu tenho o meu arquivo principal da aplicação e eu tenho um arquivo em texto aqui dentro, que é um arquivo delimitado com ponto e vírgula, mas ele é mais para a gente ir no contexto de acessar ele e apresentar essas informações. Então, deixa eu fechar ele aqui. Então, o primeiro passo aqui para a gente poder abrir um arquivo e da maneira que a documentação diz que é mais adequada, a gente tem que usar o gerenciador de contexto, que é o if. Para isso, a gente faz o seguinte. Então, para a gente ler, eu utilizo o if. Aí eu chamo o método open, abro aqui. E o open ele precisa de dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o local e nome do arquivo. Como o arquivo está no mesmo local do projeto, eu só preciso adicionar o nome do arquivo e já é o suficiente. Eu coloco o arquivo 1.txt. E o segundo parâmetro que ele precisa aqui, qual é o método que a gente vai utilizar para poder manipular esse arquivo. Como no caso é para ler, então eu vou utilizar o R, que é de read. Logo após aqui, eu vou aplicar um contexto, que é as. Então, esse meu arquivo vai chamar arquivo, por exemplo. E eu coloco dois pontos. E aqui, dentro da indentação, aí agora aqui que eu vou fazer a manipulação. No caso aqui, eu vou ler o conteúdo que existe dentro desse arquivo 1. Para isso, eu vou criar uma variável chamada conteúdo. Essa variável vai ser igual. E eu utilizo o contexto criado, que foi arquivo. E vou utilizar o método read. Feito isso aqui, eu vou pegar da maneira mais adequada possível o conteúdo que está dentro do arquivo e vou armazenar dentro dessa variável aqui. E logo ao final aqui eu posso vir e dar um print em conteúdo. Vamos visualizar aqui embaixo. Então eu posso vir aqui, ó, chamar o meu arquivo da aplicação e executar ele. Pronto, ele jogou aqui na tela todo o conteúdo do arquivo, da maneira que estava lá, ele só leu em forma de bloco e apresentou para mim. Só que existe um outro método aqui dentro do read que possibilita que nós leiamos todas as linhas do arquivo, só que ele cria uma lista com cada linha em cada posição da lista. Então a gente pode utilizar, deixa eu comentar aqui, ó, a gente vai utilizar aqui a mesma variável, conteúdo. Vou utilizar o mesmo contexto que eu criei, que é o arquivo. E agora eu vou utilizar o readlines, que é esse aqui. Ó. Com ele, o read, o método read, o que ele faz? Ele lê o bloco de texto que está dentro do arquivo e apresenta para a gente. Já no caso, o readlines, ele vai criar uma lista e essa lista ele vai transformar cada linha do arquivo em um item. Então a gente pode vir aqui agora. Vamos manter aqui o print anterior e vamos ver o novo como é que fica. Exatamente. Então, o que ele faz? Ele cria uma lista e essa lista ele tem, no caso aqui, tem nome, idade, que esse aqui é a primeira linha do meu arquivo, a segunda linha do meu arquivo e a terceira linha. A gente pode adicionar aqui um for e manipular essas linhas que estão armazenadas dentro de uma lista. Então a gente pode colocar for, a gente pode dar o nome de linha em conteúdo. E uma vez que ele navegar, eu vou dar um print na linha. Aí eu vou visualizar aquela informação lá. Deixa eu comentar aqui, limpar meu terminal. E vamos rodar novamente agora e ver como é que fica. Ele mostrou a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Então, assim, para a gente ler arquivos, os dois principais métodos que existem é o read, que ele pega todo o bloco, ou o readlines,
que ele pega todo o conteúdo do arquivo e para cada linha ele cria um item dentro de uma lista. Então você consegue manipular isso de uma maneira mais interessante utilizando o readlines. Agora, por exemplo, se a gente quiser gravar o conteúdo dentro de um arquivo, a gente utiliza a mesma estrutura para ler, só que a gente precisa passar uma informação. E ele funciona da seguinte forma: a gente vai utilizar o mesmo gerenciador de contexto, Open, só que a diferença agora é que a gente vai utilizar um arquivo que não existe. Então, se a gente vai gravar em um arquivo, a gente pode criar um arquivo para poder gravar. Então, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui e vou criar o arquivo 2.txt. E o segundo parâmetro, no caso, quando a gente vai fazer a gravação dentro de um arquivo, a gente utiliza o parâmetro W, que é write, poder gravar informações lá dentro. E aí aqui a estrutura é exatamente a mesma, a gente atribui um alias e aqui a gente coloca arquivo. Uma vez feito isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar agora e vai gravar dentro desse arquivo que o nosso contexto está abrindo. Então, para isso, a gente vai utilizar o nosso contexto que foi criado, que é o arquivo, ponto. Vamos utilizar o write, e dentro do write a gente passa esse contexto. Só que para a gente gravar, a gente tem que ter um conteúdo, tem que ter informação de uma linha. Então, para isso, eu vou criar uma variável aqui antes, porque até então o arquivo 2 ele ainda não existe aqui na nossa raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, linha 1 igual a conteúdo da nossa primeira linha. Beleza. Vou botar um quebra de linha aqui, que é interessante, depois eu explico por quê. E deixa eu salvar, e aí eu pego esse conteúdo e passo aqui dentro como parâmetro aqui do meu método write. Então eu posso salvar, vou limpar o terminal aqui. E agora, quando eu executar aqui, ó, ele vai criar o arquivo 2. Já criou o arquivo, que nem eu fiz aqui, e adicionou aqui o conteúdo. Então significa que toda vez que eu executar esse código, como eu estou usando o padrão write, significa que se um arquivo existir, ele subscreve todas as informações que tem dentro dele. Se o arquivo não existir, ele cria e insere a informação. Então eu poderia vir aqui e adicionar uma linha 2, por exemplo. Então eu posso pegar a mesma estrutura aqui, replicar, linha 2, aí conteúdo da linha 2. Eu posso pegar o mesmo contexto aqui e vier aqui e adicionar aqui. Ó. Significa que ele está abrindo, se o arquivo não existir, ele cria, se existir, ele sobrescreve todo o conteúdo e grava o conteúdo que eu passei aqui. Então eu posso vir aqui, salvar, deixa eu limpar o terminal, rodar novamente. Deixa eu comentar aqui esse aqui, porque a gente já viu como é que faz para ler, né? Então ele já está apresentando ali. Vou voltar aqui, limpar meu terminal. Ó, aparentemente nada, rodou com sucesso, vamos abrir o arquivo. Então, o que ele fez? Ele veio aqui, gravou a primeira linha, a gente passou uma segunda chamada para o método novamente, adicionou a segunda linha. Lembrando que toda vez que a gente rodar, quando o parâmetro é write, o que ele faz? Se o arquivo não existir, ele cria e sobrescreve o conteúdo. Na prática, ele sempre está sobrescrevendo. Então, se eu rodar esse código várias vezes, ele vai sempre ficar gravando o mesmo conteúdo. Agora, se a gente quiser adicionar conteúdo de uma maneira sempre incremental em um arquivo, aí a gente tem que utilizar um outro parâmetro. Para isso, a gente vai utilizar o mesmo gerenciador de contexto, Open. No caso aqui, vamos criar um arquivo 3, por exemplo. Então, arquivo 3.txt. Só que esse nosso arquivo, a gente vai utilizar ele para acumular informações. Então, para toda vez que a gente executar esse código aqui, a gente vai adicionar linhas ao final dele. E para fazer isso, a gente tem que usar o parâmetro append, que aqui é representado pelo A. Então, feito isso, a gente atribui um alias para o nosso contexto, arquivo. E toda vez que a gente for fazer aqui agora, mesmo utilizando o mesmo método do item anterior, a gente vai fazer o quê? A gente não vai sobrescrever os dados, a gente vai sempre appendar, inserir novas informações. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e pegar o seguinte, vou pegar o contexto do arquivo que a gente criou, write, e vou adicionar o seguinte texto aqui. Eu vou colocar um texto absoluto, eu vou colocar texto adicionado.
Então, se eu pegar esse meu código aqui e rodar agora com o parâmetro A, o arquivo ainda não existe, ele vai vir, ó, criou o arquivo 3, então eu posso abrir, texto adicionado, e agora, toda vez que eu for executando, vou até deixar o arquivo aberto aqui e vou executar o código para vocês verem que agora toda vez que eu executar, ó, ele vai adicionando. Só que aí tem um detalhe aqui, ó, que ele está adicionando sempre na mesma linha. Para você resolver esse problema, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui, deixa eu apagar o arquivo. Beleza, apaguei o arquivo. Nesse caso aqui, que eu disse que ia comentar, é interessante quando você for gravar conteúdo ou quando você for adicionar conteúdo em um arquivo, sempre adicionar uma quebra de linha para que sempre os novos conteúdos, eles sempre vá para a próxima linha. Por isso que no exemplo anterior eu coloquei um /n, que eu disse que eu ia explicar, porque é interessante para evitar aquele problema de sempre você ir adicionando o conteúdo sempre ao final da linha e não em uma nova linha. Para fazer isso é muito simples. Como o nosso texto aqui está gravado, é só eu vir e adicionar ao final dele aqui um /n. O arquivo ainda não existe, então vamos executar aqui. Ó, executei o arquivo, apareceu, beleza, já está aqui disponível. E agora, todas as vezes que eu executar o meu código com o parâmetro de módulo de adicionar, que é o parâmetro A, que é adicionar conteúdo ao arquivo, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai adicionando agora, toda vez que eu rodar o meu código, ele vai adicionando um novo conteúdo. Então aqui a gente tem 3 métodos de manipulação. O primeiro que eu ensinei aqui foi o método de você ler o conteúdo de um arquivo. Então você tem a possibilidade de ler o bloco ou ler todas as linhas e ele retorna para você um objeto em formato de lista. O segundo método também que é muito utilizado, que é você escrever nos arquivos, só que é o que ele faz? Toda vez que você executar, ele vai lá e vai subscrever o conteúdo que tem no arquivo e adicionar novo. Ou se você, na terceira opção que eu mostrei aqui, se você quiser criar uma espécie de um arquivo de log ou um arquivo que vai acumular informações, você utiliza o parâmetro A, que aí toda vez que você rodar, ele vai pegar e vai adicionar novo o conteúdo ao final do arquivo. Se o arquivo não existir, ele cria e já começa esse fluxo de ficar alimentando essa informação. Então esses aqui são os 3 principais métodos que a gente utiliza para poder manipular arquivos dentro do Python. E esse método aqui que eu apresentei é o método mais indicado pela documentação e pela comunidade, que aí você não vai ter problema no desenvolvimento das suas aplicações quando você estiver trabalhando e manipulando arquivos. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa seu like, se inscreva no canal, que em breve terá novos vídeos mostrando novas funcionalidades aqui do Python, como que você pode utilizar no seu dia a dia e aplicar nos seus projetos. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.